Glass Onion é a sequência da Netflix de Knives Out, ou Entre Facas e Segredos, como ficou conhecido aqui no Brasil. E eu, como um fã de filmes de mistério e também da escritora Agatha Christie, não poderia deixar esse filme passar em branco. Então, vamos juntos falar sobre esse filme que funciona muito bem como um filme do gênero, mas também funciona muito bem e maravilhosamente bem como uma sátira desse gênero. Não esqueçam de deixar o like ao final do vídeo se gostarem do conteúdo e se inscreverem no canal, pois teremos muito mais desse conteúdo e de muitos outros da cultura pop. Sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Queria começar então falando um pouco sobre a introdução do filme, que mostra bastante o que ele vai ser, que é um grande enigma, né? Pois os personagens que mais tarde somos apresentados recebem uma caixa de um bilionário excêntrico, o Miles. Eles juntos via celular resolvem o mistério e recebem um convite para um jogo em uma ilha isolada e particular. Esse começo ele é muito bom, pois além de apresentar os aspectos do filme de puzzles e mistérios, ele apresenta bem esses personagens e as motivações para esses personagens serem amigos do bilionário, né? Então nós temos a Claire DeBelle, que é uma mãe de família e também governadora do estado de Connecticut. Temos também o Lionel Toussaint, eu acho que é Toussaint o nome dele, que é o cientista genial ali por trás dos projetos da empresa Alpha, que é do Miles, né? Nós temos a Birdie J, que é uma ex-supermodelo e agora influencer digital, e também é designer de moda. E também o Duke Code, um machista e intolerante youtuber e defensor dos direitos dos homens. É um careca que se daria muito bem com o também careca do Redcast, né? O careca Red Pill. Por fim, nós temos a Cassandra Brand, que mais tarde se revela a Ellen. Lógico, nós temos os agregados dessa galera também, e também o detetive Benoit Blanc, que excelente nesse filme, parabéns Daniel Craig. Esses personagens, eles são bem escrachados, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eles são bem reais, né? E nós vamos para a ilha e lá somos apresentados ao anfitrião, como eu já disse, o Miles, né, que é bilionário excêntrico, que é inicialmente um cara inteligente, mas depois nós vemos que ele é apenas um estereótipo, né, do bilionário que não é inteligente, mas sim que compra com o seu dinheiro as pessoas que são inteligentes para projetarem as suas coisas e leva todo o crédito dessas pessoas aí que criaram realmente as coisas, né? Ele aparentemente é a vítima, pois o Duke toma de seu copo, o que dá a entender que estavam tentando envenenar ele, mas o Duke acidentalmente toma o seu copo e ele sim morre, né? Então ele aparentemente ali é a vítima. E agora sim nós vemos algo que eu disse na introdução do vídeo, que é o filme como uma sátira, né? Após descobrir todas as tramóias desse milionário que rouba a propriedade intelectual da Ellen e a mata também, fazendo a Cassandra, que é essa irmã gêmea dela, ir buscar justiça com o detetive Benoit nessa ilha paradisíaca, né? Temos as maravilhosas cenas de não era isso que houve na cena e sim isso, e também as cenas cortadas. Não estão entendendo? Vem comigo que eu vou explicar cada uma dessas duas coisas aí. Na cena em que o Benoit começa a ganhar tempo para Ellen e aos poucos vai falando sobre a resolução do caso, vemos ele fazendo uso de uma coisa que tem bastante no gênero de mistério, que são as cenas que já vimos antes, mas agora por outras perspectivas e até mudadas, né? Como por exemplo a cena do copo em que o Duke toma o copo do Miles. O detetive fala, o Miles disse que colocou o copo em cima da mesa e o Duke pegou o copo e tomou. Mas na verdade isso não aconteceu, o que aconteceu foi isso. We all actually see. Wow, look at that dress spin. Birdie, that's amazing. Just Então ele entrega na mão do Duke e aí nós vemos como a cena muda, né? Coisas mudaram ali só pela perspectiva, porque o Miles conta uma mentira e as pessoas levam a mentira a sério, né? Levam como se fosse verdade e nós, espectadores, automaticamente também levamos porque é o que a cena nos mostra, né? E isso é realmente um clichê enorme desses filmes, o que poderia me fazer achar só mais um filme comum, mas a forma como ele é feita, eu achei bem divertida e bem da hora e me fez dar bastante risada. Muito por eu ver o filme como uma sátira, não como um filme que se leva 100% a sério, né? Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa cena, se vocês viram também essa sátira, ou se vocês só acharam isso ruim mesmo, acharam meio xoxo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, a gente pode conversar sobre isso também. E as cenas cortadas são as cenas em que vemos algo, mas depois, quando o detetive começa a contar para as pessoas, tem mais coisa na cena que já vimos. Como por exemplo a cena do Duke vendo sua namorada e o Miles na cama. Vemos o Duke pistola e o Benoit olhando para ele escondido em uma árvore. Porém, quando o detetive começa a contar o relato, a cena que vemos se estende e vemos a Ellie junto do detetive e mais. Nós vemos que o Duke não está pistola pela sua namorada estar na cama com o seu amigo, mas sim que ele pediu para que ela fosse para a cama com seu amigo e pedisse para ele entrar no Alpha News ali. E nós vemos o motivo dele estar bravo, que é a recusa do Miles de colocar ele nessa Alpha News, né? see. He is my loyal friend, but I can't put him on Alpha News, okay?
Novamente, isso é uma cena que acontece bastante em filmes do gênero. Eu acho que funciona muito bem como sátira, né? Algo que eu gostei bastante, assim, até por eu estar vendo o filme como uma sátira e não como um filme que se leva 100% a sério, por isso que eu gostei bastante. Mas eu quero saber novamente aí de vocês, o que vocês acharam dessa cena, o que vocês acharam do filme como um todo, né? Como uma sátira. E lógico que isso se dá muito por causa do Daniel Craig, que está muito bem na cena, fazendo uma atuação maravilhosa. Eu devo dizer que eu mordi minha língua, pois eu nunca achei o Daniel Craig um excelente ator, um ator bom, mas nesse filme ele realmente tá muito bem. No primeiro filme ele já tava bom, mas nesse filme eu acho ele muito bom. Eu acho que ele realmente brilha, né? E nessa cena nós vemos a atuação dele brilhando, assim, até no começo do filme também, ele fazendo aquele personagem meio perdidão, e só quero curtir as férias. E para encerrar o vídeo, um pouco mais curto, né? Mas só para encerrar aqui, eu quero falar do final, que é um tapa na cara e novamente uma crítica a filmes do gênero, né? Mistério. E após resolver todo o caso, a Ellen recupera o envelope vermelho com o guardanapo que tem a ideia original ali feita pela Cassandra e vai esfregar na cara do Miles, dizendo que ele será preso pela morte da irmã dela e perderá a empresa, pois a propriedade intelectual é da irmã dela. Porém, como um tapa na cara do espectador e também da Ellen, ele queima o guardanapo nas mãos dela e todos os seus amigos, que são escrotos até o fim e ainda querem ficar embaixo das asas do Miles e do dinheiro dele, dizem que não viram nada e que vão acobertar ele, né? Amigos dele sendo escrotos até o final. E aí vem uma coisa que eu acho muito da hora também, que é quando o Miles diz para Ellen e para o detetive Benoit que na vida real não basta apenas uma história de detetive, mas sim que se precisa de provas e de um júri, né? O júri precisa averiguar as provas. E essa cena é como dizer que as alegações de detetives famosos como Poirot ou até mesmo Sherlock Holmes, que são sempre mirabolantes, não serviriam na vida real, pois não tem provas e sim são base em deduções, né? Eles deduzem as coisas ali e isso é realmente muito interessante e eu estou pensando nisso até agora. Sempre que eu for ler um livro da Agatha Christie agora, eu vou pensar, será que isso realmente faria sentido na vida real? Será que o juiz apuraria isso e realmente prenderia esse criminoso ou essa criminosa? Eu vou começar a ficar pensando nisso, né? Eu realmente acho que essa cena faz uma crítica a isso, né? Histórias de detetives que tem um final mirabolante ali, mas muitas das vezes não tem provas concretas e nada. E aí, após isso, nós temos o plano final da Ellen, que é destruir tudo e fazer com que o sistema de segurança da Mona Lisa caia e ela consiga tacar fogo nela. Então ela começa a destruir tudo e taca fogo em uma mesa. Após isso, ela joga um elemento chamado Clear, aquela mistura de fogo, água e outros elementos ali que estão ali no cenário, criando o que a governadora chama de Hindenburgo. E aí, após isso, ela queima a Mona Lisa e é uma saída bem inteligente do roteiro de como ela conseguiria incriminar o Miles e prender ele. Eu sei que seria bem mais corajoso e até possivelmente melhor como crítica terminar com ele ganhando, né? Mas a minha consciência de classe não consegue ver um bilionário vencendo. Ainda mais um que tirou, através de um golpe jurídico, a pessoa que realmente teve a ideia da empresa, né? Os amigos então finalmente dizem que viram ele queimando o guardanapo, né? Pegando a arma do Duke e outras coisas que o incriminariam. E o filme acaba assim, com a justiça sendo feita, não da maneira convencional, como uma história de detetive, mas arrancada na força pela Ellen, que eu devo dizer. A Janelle Monáe deita realmente nesse filme, ela está muito boa, é uma atriz excepcional, uma das melhores atrizes desse filme, e eu acho ela realmente muito boa. Ela fez um filme que eu gosto bastante, que é um filme chamado Antebellum, aconselho bastante a assistirem ali, que tem um plot twist também muito bom, bastante, e ela está muito bem nesse filme ao lado do Daniel. Então foi isso, não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam do filme, mesmo se discordaram de tudo que eu falei aqui, deixem aí nos comentários que a gente pode ter essa conversa aí sobre isso e essa discussãozinha da hora, né? Pois o cinema ele serve muito para isso como qualquer outra arte, né? Não esqueçam de deixar o like no vídeo se gostaram do conteúdo e o desafio que eu faço sempre para vocês eu farei novamente, entrem no canal, escolham 3 vídeos de sua preferência, assistam esses vídeos e se gostarem do conteúdo, se inscrevam aqui no canal. Também nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no qual eu posto cortes lá do canal no YouTube e o Matheus posta cortes do Spotify ali, do podcast ali, cortezinhos ali rápidos, curiosidades. Já mencionando o podcast, também nos siga lá no Spotify lá, no qual o Matheus e eu temos um podcast com mais tempo a abordar os assuntos da cultura pop, mais curiosidades e muito mais opiniões duvidosas. Os links estão todos aí na descrição, muito obrigado e até a próxima.